E nós estamos às 8 horas mais 7 minutos de volta aqui com Educativo em Revista e já abrindo a nossa conversa com Felipe Cavalcante, presidente da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, a DIT Brasil. Nós vamos falar aqui sobre tendências do mercado imobiliário, sobre turismo. Bolha imobiliária é coisa só de americano ou essas bolhas podem de fato causar uma série de dores, uma série de problemas do ponto de vista financeiro aqui para o nosso país? Felipe, antes de mais nada, eu quero aqui agradecer a sua presença, discutir um assunto que está no dia a dia. A casa própria ainda é o sonho do brasileiro. O mercado imobiliário cresce, não cresce só nesse sentido. Nós já temos agora associações de coisas que eram totalmente distintas. Nós temos hoje casa e hotel junto, num elemento só, num empreendimento só. Aliás, se espalha pelo Brasil inteiro. A gente já percebe Minas Gerais, a gente já percebe Santa Catarina, o Paraná, onde empreendimentos como esse têm a chegada inclusive aqui ao Nordeste. Nós temos uma série de ações onde o residente termina tendo uma característica de turista o tempo todo, um turista eterno, na medida em que está associado ao empreendimento turístico também. Felipe, um bom dia, muito obrigado por participar do nosso programa. Bom dia, Elias, é um prazer estar aqui, né? Realmente esse mercado tanto imobiliário quanto turístico, não só do Brasil, mas de Alagoas aí, está passando por uma evolução, tem passado nos últimos 6, 7 anos, né? E é importante a gente tentar esclarecer um pouco para as pessoas qual é a situação atual, realmente o mercado está aquecido, não está, o que é que vai acontecer daqui para frente, essas diversas novas modalidades de mercado imobiliário, de base imobiliária, como você falou, como uso misto. Antigamente era muito simples, você fazia uma casa, um lote, um apartamento. Hoje você faz empreendimentos que tem de tudo dentro, e não só isso. Hoje a grande tendência no Brasil, que nossa entidade é uma entidade nacional e que representa praticamente todos os players desse setor, todas as principais empresas, que é também a de comunidades planejadas, novos bairros planejados e até cidades planejadas. Também suprindo um pouco a carência do poder público, que não tem demonstrado no Brasil capacidade de planejamento e investimento em infraestrutura para disciplinar o crescimento da cidade, para ter um crescimento ordenado. Então as pessoas têm que morar, do mesmo jeito que milhões de pessoas saíram da pobreza e estão comprando bens de consumo, estão comprando carros, elas querem comprar casa também, alguém tem que oferecer para elas. Se elas não oferecerem, vão vir as favelas, né? Então isso se chama urbanização, e nós realmente temos trabalhado muito também em criar esse tipo de ambiente, que seja um ambiente não de loteamento fechado, não de coisa exclusiva, mas que tenha lá dentro tudo que a pessoa precisa, como os bairros da gente antigamente, que tinha tudo, trabalho, que você não precisa sair de lá para pegar uma Fernandes Lima, uma Via Expressa. Tudo isso aí, isso é mais uma modalidade entre tantas outras aí que tem no mercado imobiliário brasileiro e alagoano. Isso é uma tendência do Brasil? O Brasil busca isso agora? Na verdade, as pessoas buscam qualidade de vida, independente da sua ideologia, independente da sua faixa social. Ela quer morar num lugar que tenha limpeza, você concorda? Concordo. Que tenha paisagismo, que tenha jardinagem bacana, que não seja esculhambado. Elas querem ter uma casa de qualidade, elas querem ter segurança, tá entendendo? Então existem muitas maneiras, Elias. As pessoas, acho que só isso deve estar hoje afeito só às escolas de urbanismo, mas existem muitas maneiras de se combater a violência com o urbanismo. Por exemplo, você não permitir paredões, por exemplo. Na Ponta Verde hoje nós temos as garagens dos subsolos, que você percorre um quarteirão inteiro e só tem o muro dos estacionamentos. Se ali, ao invés daquilo, tivesse lojas, tivesse salas, isso é fácil de fazer, ali as pessoas não seriam roubadas durante o dia nem de noite, porque teria vida o tempo todo. Então, assim, todas as pessoas querem isso, Elias, seja qual for a faixa de renda delas. Então, é uma tendência por conta disso. O mercado, quando a gente fala de mercado, as pessoas tendem a confundir o mercado com as empresas que fazem ou oferecem determinado produto. Não, essa é a oferta. O mercado é a demanda. Então as pessoas têm que oferecer o que o mercado quer. Como o poder público não está oferecendo, o mercado está criando alternativas que atinjam esse público. Isso é apenas coisas pertinentes às faixas e às camadas mais altas da sociedade?
ou a gente já começa a ver isso em faixas e camadas um pouco mais modestas? Eu não estou conseguindo ver ainda nas mais baixas, por uma razão simples, falta de educação. Quando eu falo de educação, não estou falando de educação familiar, pessoal, não. Estou falando de falta de orientação, de bons projetos, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Temos discutido isso seriamente com o Ministério das Cidades, com a Caixa Econômica Federal em Brasília, para a gente conseguir pegar esses princípios e aplicar nos empreendimentos sociais também. Por exemplo, nós temos empreendimentos com 4 mil, 10 mil unidades, 8 mil, 3 mil, são verdadeiras cidades. É uma Barra de São Miguel, uma cidade, uma Paripoeira. Então, realmente isso tem que ser bem planejado, né? A gente tem que lutar com todos os meios contra fazer novos depósitos de gente. Se você comparar os novos empreendimentos e conjuntos habitacionais de hoje com 10 anos atrás ou 20, já é uma evolução monstruosa. Você tem hoje espaço para escolas, você tem toda são mais bem feitos do que no passado. Mas eu acho que tem outras técnicas que podem ser utilizadas. Também há uma tendência muito grande de que em empreendimentos onde se apliquem essas técnicas, você acaba valorizando tanto eles, que eles acabam ficando sem condição da pessoa com capacidade de comprar, uma pessoa de mais baixa renda. Né? Porque mesmo que você seja um empreendimento para habitação social, quando você faz um empreendimento com essa característica, ele valoriza tanto que a pessoa acaba vendendo para fazer um bom lucro, né? E acaba fazendo o que nós chamamos de gentrificação, né? Que a classe média acaba entrando lá dentro. Ou seja, o que era para melhorar uma determinada classe social termina sendo aquece, na verdade, o mercado do outro lado. E cabe à pessoa. A pessoa recebeu aquilo, ela define se ela quer fazer um lucro e gastar aquilo com bebida, com comida, ou investindo no negócio, ou se ele quer manter aquela casa que ele teve acesso no início. Uma decisão muito individual de cada pessoa. Um caminho que tem sido cada vez mais visitado é o caminho do financiamento. Os financiamentos estão a contento. Como é que a ótica do empresariado tem observado esses financiamentos? Não é nem a ótica do empresariado, acho que nesse caso é mais a ótica também do consumidor. Né? Se você considerar que há 10 anos atrás, ou menos, Elisa, você precisava de 12 salários mínimos para financiar um valor, que, se não me engano, de R$80 mil. E hoje você precisa de 3 salários mínimos. Então, significa o quê? Primeiro, se elasteceu o prazo, que antes era de 10 anos para financiar um empreendimento, uma casa própria, né, nem empreendimento, para 30, 35 anos. Segundo, se abaixou os juros muito. Né? Apesar de hoje estar em 10%, 10,5%, você para as taxas sociais, nós temos aí 5%, 6%, 4%, muito subsidiado pelo governo. Então, isso foi a solução. Então, eu acho que hoje o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que não tem apresentado problemas estruturais, né, estruturantes. Tem sido uma evolução. Ele conseguiu fazer com que milhões de pessoas, aí deve ir para 2, 3 milhões já, tenham tido acesso à casa própria. Acho que do lado dos empresários eu não vejo eles reclamarem, não vejo também reclamações do lado de quem está conseguindo sua casa. Eu vejo sim um grande alívio, e as pessoas, assim, não tem nenhuma conquista no mundo. Quando eu consegui comprar minha casa própria há poucos anos atrás, a sensação não tem nada igual, né? Então acho que dá essa sensação e o sentido de cidadania para as pessoas, que passam a ter um endereço, passam a ter saído do aluguel, porque na verdade, Elisa, o que acontecia é que elas já pagavam aquele mesmo valor, só que de aluguel. Então você está trocando aluguel pela casa própria. Então, assim, se você me perguntar se isso é bom, eu acho muito bacana. Acho que quem teve acesso a isso está gostando. Então, do lado dos empresários, não vejo queixas. Acho que a gente tem que ver como é que vai acontecer agora, depois da seleção presidencial, como é que vai ficar o programa. E do lado das pessoas também, dos que têm tido acesso, também não tenho tido, não vejo muitos problemas, fora aqueles escândalos pontuais que existem, né, de alguém que pega um cadastro, etc. Você tem problemas construtivos numa obra ou em outra, mas a Caixa Econômica tem sido extremamente rigorosa, mas eu acho que, na verdade, o volume é tão grande de serviço que é praticamente impossível ser tudo perfeito. Agora, apesar desse volume ser grande, do número aí que você falou, 2, 3 milhões de pessoas, a gente ainda tem um déficit habitacional significativo no país? Sim, na verdade, isso é interessante, até entrando no outro assunto que você falou aí, o que é que direciona, qual é o grande impulsionador hoje do aumento dos preços e do mercado imobiliário no Brasil? É a demanda real. Nós tínhamos um déficit habitacional de 7 milhões de unidades, há poucos anos atrás, e além disso, Elias, só para manter
o estoque atual, só para não aumentar o déficit, a gente precisa construir 1,5 milhão de moradias por ano no Brasil, somente para as pessoas que constituem novas famílias. Fora aquelas pessoas que têm uma casa de 2 quartos e querem pôr de 3, um está velho ou que morava com o pai e vai morar no quarto-sala na universidade. Então, nós temos que construir 1,5 milhão de propriedades por ano e temos esse déficit habitacional muito grande. Isso durante quantos anos ainda? Até 2030. 15, até 2030. A gente vai ter o bônus demográfico nosso, que nós chamamos, né, muito parecido com os Estados Unidos na década de 50, ou seja, nós temos até 2050, onde vai entrar muita gente na força econômica, no mercado de trabalho. Então, até 2050, a gente vai ter um mercado imobiliário e a própria economia é muito impulsionado por isso. Por mais que ele seja feito ano a ano, um ano bom, um ano ruim, a tendência de crescimento é muito sólida. Por quê? Porque é baseado na demanda real e não em investimentos e em especulação. O mercado já observa essa longevidade, porque tem passado o brasileiro a uma expectativa de que nós venhamos a dobrar nos próximos 20 anos o número de pessoas acima dos 60 anos, e Alagoas tem uma tendência bem acima dessa média. O mercado observa esse tipo de comportamento? Não acho que seja um nicho ainda não. As pessoas, obviamente, quando vão lançar um empreendimento esse ano, eles estão muito mais focadas no mercado que existe esse ano. Essa parte de terceira idade, pessoal mais velho, tem alguns nichos de mercado em lugares muito desenvolvidos, como São Paulo, onde cabe. Mas, e também, assim, na hora que você chancela um empreendimento para determinado nicho, seja ele jovem, seja velho, seja bonito ou feio, você exclui praticamente os outros nichos de mercado. Então, em relação às pessoas mais idosas, o que eu acho que a gente tem que fazer se existem em alguns lugares do mundo empreendimentos voltados para eles. Na minha opinião, isso é um absurdo, não pode ser desse jeito. Você tem que ter, na verdade, cidades feitas para as pessoas e inclusive para as idosas, porque idoso não dirige. Idoso tem dificuldade de locomoção. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer uma cidade, por exemplo, a Ponta Verde da vida, uma Jatiuca, ela tem todas as condições de se transformar numa cidade que a pessoa mora ali e vai na padaria comprar seu pãozinho, vai na farmácia comprar seu remédio, e a gente chama de uso misto, não é? Uma cidade amigável ao pedestre, que a pessoa possa andar. Não é difícil fazer as mudanças necessárias para isso acontecer. Mas, na minha opinião, em termos de idoso, esse é o caminho mais correto. Tem que mudar a cidade, não fazer empreendimentos para eles. Olha, nós estamos aqui conversando com Felipe Cavalcante, é o presidente da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, a DIT Brasil, falando aqui um pouco sobre as tendências do mercado imobiliário, sobre turismo e sobre algo que muita gente acredita que pode acontecer no Brasil, bolha imobiliária, aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Olha, o país de fato teve uma certa dificuldade e a dificuldade americana termina se espalhando o mundo afora e chega até mesmo aqui as dificuldades aos tupiniquins. É possível isso? Ou o modelo de financiamento imobiliário brasileiro não permite, ou pelo menos dificulta que algo daquela dimensão aconteça por aqui? Olha, aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, na Espanha, é impossível no Brasil. Não é impossível porque, eu estou dizendo não, é porque, como você falou, o modelo e a estrutura são diferentes. O que a gente não pode nunca é confundir aumento de preço com bolha imobiliária. Então, quem é leigo, até muitas vezes economistas, eles não entendem bem a diferença. Então, para começar, o que houve no Brasil, na verdade, é que depois do desmantelamento do sistema financeiro de habitação no início da década de 90, nós passamos 20 anos sem produzir habitação nova, certo? Então, havia uma demanda reprimida muito grande. Foi quando, só para você ter ideia, em 2002, estamos falando 10 anos atrás, 11 anos, 12 agora já, no 2014, o tempo passa rápido, nós tínhamos 2 bilhões por ano de financiamento imobiliário no Brasil. Nós, ano passado, chegamos a 100 bilhões. E vamos aumentar isso para 200 bilhões nos próximos 3, 4 anos. Então, assim, a oferta imobiliária, na verdade, não existia, nem a oferta de crédito. E como eu falei agora há pouco, você precisava ter um salário muito grande para comprar o seu apartamento. Então, você não tinha demanda imobiliária. Veio o programa Minha Casa Minha Vida, veio a estabilidade econômica, veio a baixa dos juros, o aumento do prazo. Isso gerou uma demanda muito grande. Então, você já foi para o sertão, não foi, Elias? Já. Pronto. Então, o sertão, quando está muito seco
e chove, o que acontece com a água que cai? A primeira água? A primeira água ela vai embora, não vai? Vai embora rapidamente. Vai embora rapidamente. Vai evaporar aquilo que não foi e se chover durante o mês, Elias? Não empoça? Empoça. Pronto. Então o que aconteceu é o seguinte, havia uma seca muito grande no mercado imobiliário. Então quando se lançou os primeiros empreendimentos, o mercado reaqueceu. Agora não, agora a gente está entrando num momento onde está começando a empoçar. Isso não tem nada a ver com bolha. Agora é um freio de arrumação, ou seja, o preço recuperou o valor histórico dele. Né? Eu fiz uma pesquisa em 32 países, a nossa entidade, 4 anos atrás, e o Brasil era o segundo país mais barato do mundo, entre esses 32 países de características semelhantes com o Brasil. Não é à toa a presença de latinos, os ibéricos aqui, pelo amor de Deus, portugueses e espanhóis, e agora a presença italiana também é muito forte. Aqui, né? Mas não é isso não, é a demanda local, isso é que nos torna fortes, porque realmente o mercado local é muito forte, é a classe média, a classe C que está vindo. Então, assim, o que é uma bolha imobiliária? Porque qual é o meu objetivo? Não é defender um lado, nem defender outro, não é fazer terrorismo, muito menos apologia. É tentar repassar o que nós estudamos nesses últimos anos com profissionais, porque até para os empresários e para os compradores é muito importante saber o que vem pela frente, né? Então, por exemplo, o preço vai aumentar, vai diminuir. Eu posso ou não comprar minha casa hoje em função dessa informação. E o empresário vai ou não lançar novos empreendimentos em função dessa informação. Então, uma bolha, ela pode ser de tulipas. Por exemplo, na Holanda, no século XVII, houve uma bolha de tulipas, onde você trocava uma casa por uma tulipa. Sabe o que é uma tulipa? Aquela florzinha bonitinha. Porque é uma bolha, uma mania que vira contagiante. Teve a bolha da internet. As pessoas sem sentido nenhum começam a comprar achando que vai valorizar e vão ganhar com lucro. A única base de você comprar numa bolha é achando que vai valorizar amanhã. E com isso você faz dinheiro e vai. Tem que ter crédito barato. Então no Brasil não tem crédito barato. Juros de crédito no Brasil é muito caro. Você tem que ter crédito farto. Aí você pode falar, Felipe, mas você falou que no crédito imobiliário a gente cresceu de 2 bilhões para 100 e vai para 200. Crescendo de 2 para 100, a gente foi para 5% do PIB em crédito imobiliário. Nunca estourou uma bolha em menos de 70% do PIB, tá entendendo? Então, assim, tem lugares como esses das bolhas que tinham 100% do PIB em crédito imobiliário. Essa bolha ainda não é nem uma manchinha vermelha. Então, assim, não tem bolha. O que é que teve, na verdade? Você teve um aumento do preço do imóvel, do que a gente não estava acostumado a ele mais, porque passamos 20 anos sem o preço do imóvel crescer, porque não havia demanda nem oferta. Na hora que botaram o crédito, o preço estourou. E quando o governo federal lançou Minha Casa Minha Vida, aí foi que impulsionou realmente, porque além da demanda, houve aumento de custo de material muito forte, que faltou, e principalmente de mão de obra. Então foi foi inflação de demanda e foi inflação de custos, dois somados ao mesmo tempo. Então o preço disparou. Então, isso foi o que aconteceu. Já está mais equalizado hoje? Agora, o que está acontecendo? Está tendo freio de arrumação. Agora, não vamos, assim, a notícia aqui é que não vai crescer mais do jeito que cresceu nos últimos anos. Então é um bom momento para comprar. Chegou a crescer 25% ao ano. Qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho que é um bom momento no mercado comprador. Ou seja, o que é isso? É um mercado bom para quem quer comprar imóvel. Por quê? Porque o mercado está se ajustando. As empresas estão com estoque alto, certo? Não está fácil de vender, até porque o cenário macroeconômico é um cenário cheio de nuvens, certo? Aí você fala, então não vou comprar. Não, é o contrário. Não sei se alguém já estudou economia aqui com os ouvintes, mas na aula de economia a gente diz compre quando está barato. Compre na baixa e venda na alta. O ruim é quem comprou na alta. O metro quadrado de luxo aqui é de fato caro, de sonho, fora da realidade, ou comparativamente com outras capitais? É o mais barato do Nordeste, é um dos mais baratos do Brasil. Nós temos hoje preço médio aqui, sei lá, para um empreendimento de classe média, hoje está R$ 3.500 a R$ 4.000 o metro quadrado. Isso comparado com outros estados e países, porque assim, o preço do metro quadrado, o preço da água, o preço da roupa, o preço de qualquer coisa em uma economia reflete o poder de compra dela. E Alagoas, você sabe que não tem classe média, é uma economia fraca, dependente de poder público, de justiça, de cana. Então não tem como a gente ser um dos mais caros. Além disso, você vai para outros estados do Brasil, os preços são muito maiores. Qual é a vantagem que a gente teve aqui? É que em cidades como Brasília, como São Luís, como Salvador, as grandes empresas nacionais, isso é um conselho que eu dou para os ouvintes, entraram com muita força.
E lá sim está tendo um estouro de uma bolha, né, porque não é uma bolha, mas está tendo uma retração de preço, coisa que não está acontecendo aqui. Então, aqui é o seguinte, elas nunca entraram muito grande, tiveram 2 ou 3 empreendimentos, ou 4 delas, mas como o mercado em Maceió é tão pequeno, não sustentava. Então o mercado nunca estourou muito. Então significa o quê? Que o Maceió vai continuar nesse chove não molha, sempre devagarzinho, sem grandes aumentos, como teve no passado de 20%, 25%, mas nunca, nenhuma possibilidade nos próximos anos de ter queda de preço. A quebra de algumas construtoras, como foi o caso aqui da Falcão, de certa forma contribuiu para esse, olha, vou esperar um pouco mais. Isso. As pessoas ficam muito suspeitas, obviamente. Maceió não passou pelo trauma da Encol, né, que foi uma grande construtora nacional que há 20 ou 30 anos atrás quebrou, e onde ela quebrou teve esse trauma. Então Maceió sempre havia uma confiança muito grande nas empresas locais, então que compravam na planta, ainda compram, mas aí veio 1 ou 2 casos aí de empresas que tiveram problemas de quebrar, e essas empresas nacionais que chegaram aqui, que todas elas não só atrasaram a entrega dos seus empreendimentos, mas elas também não têm um bom relacionamento com clientes, tem que ligar para 0800. Então, isso tudo fez com que o consumidor ficasse um pouco com o pé atrás. Agora, em compensação, alguém ganha com isso. Existem empresas muito sólidas, locais, que você vai lá, fala com o dono, empresas de tamanho médio, tá entendendo? Essas estão estourando, porque são empresas confiáveis, empresas que as pessoas olham. Então você tem que fazer o dever de casa, é um investimento dos maiores investimentos da sua vida. Então você tem que saber com quem está lidando, de quem está comprando, o que é que ele já entregou, se entregou no prazo, se não entregou. Ou seja, fazer o dever de casa para correr o mínimo de risco. Felipe, eu quero concluir essa nossa conversa falando sobre turismo. Como é que a DIT tem observado o turismo no estado de Alagoas, uma série de informações da chegada de novos empreendimentos, a ocupação hoteleira, a baixa temporada, quando eu tinha aí um pouquinho menos de idade, era 30%, 35%. Hoje a gente fala em 70%, 75% de baixa temporada, que era a nossa alta temporada de bem pouco tempo atrás. Como é que está hoje? Esse é um crescimento sólido, pensado, planejado? Até onde a gente pode ir? Em Alagoas tem se destacado nos últimos anos sobre isso. Passamos muitos anos, né? Desde a década de 80, com Manduca Cavalcante, com o pessoal que começou o turismo aqui em Alagoas, que Alagoas e Salvador era a vedete do Brasil em termos de turismo. Depois passamos por um longo período de estagnação, muito disso fruto da falta de um planejamento e de ações técnicas no turismo. Nós temos existe uma coisa chamada doença holandesa. Geralmente, onde se acha petróleo ou diamante, aquele país tende a se estagnar. Porque todo o resto das indústrias, é como a cana-de-açúcar aqui, nada prospera por causa da cana-de-açúcar. Pois bem, então é o turismo. Diziam o seguinte, aqui a gente tem praia bonita, então o turismo vai dar certo. Não funciona assim, como tudo na vida a gente tem que ser profissional. Nos últimos anos a gente tem tido uma junção muito grande profissional de prefeitura, governo e trade turístico, e os resultados aparecem ali, tanto na parte de turistas quanto de novos empreendimentos. Nós realmente, na parte de novos empreendimentos, tivemos vários nos últimos anos. Agora começa a preocupar, é uma preocupação do setor, porque estamos a caminho aí de uma super oferta, certo? Então, isso é preocupante hoje, para não acontecer o que aconteceu com o Natal, que fez uma super oferta, e hoje está passando maus lençóis. Então, na parte de empreendimentos, nós também temos destaque para a qualidade de alguns dos empreendimentos. Se você pegar o parque hoteleiro hoje de Maceió e de Alagoas, sem sombra de dúvida, é o melhor do Nordeste. Certo? Então nós temos os melhores hotéis, tivemos agora dos 15 melhores hotéis do Brasil, 2 brasileiros, na TripAdvisor. Você pega empreendimentos como Quenoa, Gunga-Poranga, Iloa, na Barra de São Miguel, os de Charme no Litoral Norte, os próprios hotéis urbanos de Maceió, temos 2 ou 3 muito bons. Então, esse também, a qualificação desse turismo, desse empreendimento é muito bacana. E na parte de novos de turistas, a gente cresceu solidamente, não só por fruto do trabalho de lazer sério que tem sido feito, captação de voos, mas também por causa do centro de convenções na Baixa Estação, como você falou aí, muito disso da Baixa Estação é por causa do centro de eventos aí, por isso que é importante você... Olha, a notícia é que em muito pouco tempo, porque as obras estão bem encaminhadas,
é de que o centro de convenções seja 100% climatizado. Ele tem que ser climatizado. E então, assim, eu espero que esse trabalho profissional continue. A Alagoas não é um fenômeno nacional, porque muitas vezes se fala, aqui em Maceió está indo bem tal coisa, né? Mas em todo lugar está indo bem. Nesse caso específico, não. Foi realmente um fruto de um trabalho de empresários e do setor público aí, e a gente hoje faz inveja de muita gente aí por todo o Brasil. Tem muita gente com inveja. Quem viu a Via Costeira 10 anos atrás em Natal acreditava que de fato era o novo oásis. Está acabado. Né? A coisa por lá não está nada bem. Bem, o ILOA, você citou o ILOA aí, é um daqueles empreendimentos que eu falava, onde a gente juntou a moradia, o eterno turista, né, gente? Você pode ser um eterno turista. Você está dentro do empreendimento turístico, mas ao mesmo tempo é morador. Como é que essa relação... Na verdade, você morar dentro de um resort, né? Há uma tendência de economia nos clubes muito forte, de estrutura de lazer, até por causa da questão de segurança, que você hoje não tem problema para sair de casa, receio. Então, essa tendência de empreendimento é muito sólida. No caso do ILOA, especificamente, é um empreendimento que tem um resort lá dentro, uma estrutura de lazer muito grande, e a parte residencial. Então a pessoa pode comprar para morar, para passar veraneio, né, usando a estrutura do resort, sem ter os inconvenientes, porque na verdade ter casa de praia hoje, né, Elias, é muito complicado. Você tem que ter o problema de custo, o problema de manutenção, você tem que ir para lá, aí você tem que ir para sua casa de praia, você tem que ir uma semana antes dar uma olhada para ver se a geladeira está funcionando, se tem que fazer limpeza. Para ver se tem geladeira, né? Hoje é isso, a pergunta é essa. E depois a Ciel tem que olhar se não tem alguns bichanos por lá, né? Um gatinho, assim, né? Então, a resposta do mercado a esse tipo de problema, inclusive a questão da falta não só de segurança, mas você não quer morar na rua suja, na rua esburacada, então os empreendimentos aparecem para suprir essa demanda. É o caso específico desse também. É muito bom para a meninada também, né? A família fica um pouco mais... É como antigamente que você acordava, eu particularmente cresci assim, tanto em Maceió, quanto no interior, né? Nós somos todos do interior de alguma maneira, e a gente saía 7 da manhã e voltava 10 da noite. Nossos pais não se preocupavam. É mais ou menos o que está acontecendo nesse tipo de empreendimento como o ILOA, né? E isso acaba sobrando tempo também para o pai e para a mãe, para eles relaxarem, ou seja, para ter um momento deles também, e também quando quiserem junto com os filhos. Então, a gente deve ter uma tendência de crescimento desse tipo de empreendimento. Vai crescer sim, vai crescer. Agora, como tudo em Alagoas, né? Nunca em ritmos estratosféricos. Mesmo as pessoas que acham que a gente cresceu muito, ou que o preço aumentou muito aqui, não viu o que está acontecendo em outros estados, tá entendendo? Em compensação, quando eu acho muito mais saudável isso. Nós temos uma definição chamada voo de galinha. A gente não pode ter voos de galinhas, não só na economia do país, no mercado imobiliário, ou seja, do Brasil ou de Alagoas. A gente não pode dar um voozinho pequenininho e depois cair. A gente tem que voar como uma águia, a gente tem que voar devagar e sempre. Você acha que esse envolvimento do trade, de fato o trade, os profissionais, aqueles que ganham dinheiro e prestam serviço, e ganham dinheiro porque prestam esse serviço, envolvidos diretamente no negócio, que é o turismo, e é um negócio, gente, e é uma cadeia fantástica, termina mobilizando todo mundo. Tem gente que nem acredita que está ganhando de fato dinheiro com o turismo, e está. Esse envolvimento é o elemento definidor desse voo perene? Não, é que nem... Você não pode ser um ser humano só com uma perna. O setor público tem que fazer a parte dele, é impossível decolar o turismo num lugar sem setor público, e o setor privado tem que fazer a parte dele. Você vê, por exemplo, uma agenda daqui em diante. A gente tem que finalizar com esse problema de línguas negras na praia, por exemplo. Então houve uma reunião já com o prefeito, com as entidades, semana passada, exatamente apresentando um projeto feito pelas entidades, como a BIH, a ADEME, que é associações de hoteleiros, de construtores do mercado imobiliário, apresentando uma solução barata e prática para acabar com esse problema. Certo? Então vamos acabar, né? Porque ninguém aguenta mais falar. Esse tipo de problema estrutural, como centro de convenções, a climatização, tudo isso tem que ter um aeroporto, ou seja, o poder público tem que fazer parte dele. E hoje quem está no aeroporto é suficiente? Ele é mais do que suficiente, quem precisa de voo. Mas assim, só para responder sua pergunta, quem ocupa hoje os cargos de secretários, toda a equipe técnica das secretarias estaduais e municipais são técnicos, não são políticos. Então isso sim faz a diferença. Isso é sempre muito bom. Isso é sempre muito bom. E parabenizar o prefeito do Rio Palmeira, que entendeu que a secretária Cláudia Pessoa, como técnica e não política, precisava permanecer para que o trabalho pudesse continuar. Isso é sempre muito bom. Ou seja, você
pega, é quase que inédito, viu, gente? Alguém pegar do antecessor o seu secretário e permanecer... Mérito da secretária. Mérito de Cláudia Pessoa, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, Felipe, eu quero aqui agradecer a sua participação, né? Dizer às pessoas de que, olha, tem um componente que é fantástico no turismo, que é a comunidade. Né? A maneira que a gente recebe, a maneira que a gente trata, né? Não dá para cobrar tapioca a R$12, não dá para cobrar coco a R$5, não dá para ter long neck à beira das margens da praia a R$8, R$9, porque uma coisa é um prato que você faz e você cobra o que você quiser, vem da sua inteligência, a sua receita. Mas, gente, a long neck nem aqui é produzida. A coisa vem e não dá para você dar com os 10% que aí está. R$10 na long neck, R$12 numa tapioca. Fica difícil assim, né? Um coco que é R$1,50 durante todo o ano, passa para R$5, R$6. Os órgãos fiscalizadores têm responsabilidade nisso. Aí vem o poder público, que deve fazer valer a máxima de que, para além dos turistas, está cheio de alagoano aqui também. Isso quer dizer, e na que verdade, se utiliza daquela... você está falando da exploração dos turistas. Eu acho que esse é um problema sério. Mas o pior não é isso, porque o turista, de qualquer maneira, geralmente ele vem para gastar e vem de centros onde tem um poder aquisitivo maior, especialmente do sul-sudeste. O problema somos nós, alagoanos, que vamos consumir água de coco nessa época nas praias, né? Pergunta que não quer calar, porque a água de coco em copinho nunca é ruim, é sempre doce, né? Diz lá que não tem qualquer aditivo, é água de coco pura e natural. Mas se não tiver adoçante, eu deixo o Educativo em Revista. Um bom dia a todos e até amanhã a partir das 7 horas. Tchau.